Olá, nessa aula, a gente está abordando a questão de documentação, de narrativa, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre plot, storyline e escaleta. Bom, o que que é o plot, né? Plot seria o resumo do resumo. Seria aquela quando você vai contar para alguém sobre o que que é um filme. Então, sobre o que que é o jogo, sobre o que que é um quadrinho, enfim, esse é o plot, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui que é um menino muito forte encontrado no mato e adotado por um velho decide enfrentar uma organização maligna que quer dominar o mundo. Esse é um plot de Dragon Ball, né? Do Dragon Ball clássico lá, quando o Goku ainda é criança. Então, você, é, você só resume ali numa frase, mais ou menos, o que que é a história. Então, esse é o plot. A sinopse, ou também conhecida como storyline, já é um pouco mais profunda. Então, vai falar um pouco do personagem e qual é o conflito. Então, vamos continuando. Digamos assim, se a gente estivesse falando aqui do Dragon Ball, por exemplo. Então, seria lá, eu começaria ali do menino, vai enfrentar a organização maligna. Mas aí o que que eu falaria? Eu falei, um menino muito forte chamado Goku foi encontrado pelo seu avô, agora não me recordo o nome, por um velho, né, que decide adotá-lo, enfim, ou ter um neto que decide inventar a organização a Red Ribbon, que quer dominar o mundo através disso. Então, isso teria mais linhas. Então, deixaria de ser um plot e passa a ser uma sinopse, tá? Isso é muito comum da gente encontrar nessas plataformas de streaming, quando você vai ver sobre um show, sobre um filme, alguma coisa, tem lá uma descrição que é um pouco maior que um plot, e dá para dizer que é uma sinopse, né? Bom, um outro documento importante também é a escaleta, tá? O que que é a escaleta? Vocês viram lá o documento de roteiro, né, que ele é dividido por cenas. A escaleta é a mesma coisa, também dividida por cenas. Então, depois que você coloca toda a ideia naquele documento, né, do argumento, que eu também chamo de documento de roteiro, você tem que estruturar isso, tá? A escaleta, o que que ela serve? Ela serve para você entender tudo que está naquela cena, tudo que está descrito ali. Então, assim, enquanto o roteiro, o argumento, ele é mais literário, então você pode viajar nas falas e tudo mais, a escaleta não, ela tem que dar as informações. Então, por exemplo, essa aqui é a escaleta daquele roteiro que eu mostrei para vocês, aquela cena, tá? Então, aqui tem a descrição da cena. Então, geralmente as escaletas estão em forma de tabela, tá? Tem pessoas que trabalham com escaletas de outra forma, mas eu trabalho com escaleta assim. Então, aqui é a cena um, né, em frente ao terminal portuário de Treta. É aquela cena que nós mostramos na aula anterior. O espaço narrativo, ou seja, onde que ocorre, então é uma rua movimentada em frente ao terminal. Ah, tá, eu coloquei aqui descritores narrativos. O que que são os descritores narrativos? São as coisas que tem que ter naquele local onde está ocorrendo, né, essa cena. Então, lá tem veículos e tem placas. Os personagens, então os personagens que estavam lá, que estão passando, aí você inclui outras pessoas que só estão no cenário, tá? Não necessariamente personagens que estão falando, todo mundo, tudo que é personagem você inclui aqui. Aí a ação mecânica, como a gente está falando de jogo, então a gente tem mecânica, tá? A gente tem ação. Então qual que é a ação? A única ação que você vai fazer nessa cena, o personagem vai fazer, vai ser andar, que ele vai andar de um ponto ao outro. A música, como é um lugar muito cheio de gente, então aqui eu deixei a anotação de uma música animada. Não foi muito específica, mas às vezes você pode até colocar diretamente qual música que é que você quer, entendeu? E aí, qual que é os objetivos? Então, nesse caso, é um terminal de portuário, então o personagem, o objetivo dele é entrar no terminal. E o objetivo do jogador, né? Então, o que que o jogador tem que conseguir fazer ali para que a história se desenvolva. Então, tá lá, a secretária deixa Cauã no porto, então eu tenho que passar esse diálogo com a secretária, ele vai se deslocar pelo porto, ele vai pedir orientação ao homem que está. Enfim, são elementos já mais específicos da história. Mas é basicamente isso, tá? Essa é a escaleta.